um homem de visão espiritual. Agora nós vamos ver a diferença entre um homem que tem a presença de Deus contra aquele que a ausência de Deus é grande na sua vida. Nós percebemos aqui claramente que o pai de Davi, Jessé, mandou que ele fosse ver como estavam os seus irmãos, a saúde deles. Os 3 mais velhos estavam no campo de batalha e Davi vai levar comida. É muito interessante porque, irmãos, a Bíblia tem cada detalhe. Vê bem aí, Daniel, 17 e 18. A Bíblia dá cada detalhe que a gente, quando lê, pensa que não tem conexão, mas tem. Vamos lá. Diz assim: nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Isso. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Olha, aqui você vê uma família espiritual. Você vê o pai, o Jessé. Primeiro, ele quer saber como estão os filhos. Ele manda o filho mais novo e saber o estado de saúde dos seus irmãos. Veja como é que Deus usa a família. Deus não usa a família bagunçada, gente. Deus não usa a família desestruturada. Deus não usa. Olha, a Bíblia diz que o pai mandou, não foi? Foi. O pai mandou saber o estado dos seus irmãos. Davi foi. Mas antes do pai mandar Davi, ele preparou para o chefe de 1000, né? Assim que diz o texto, ele preparou honrarias. Não é de 1000? 10 queijos ao comandante da unidade. Ao comandante da unidade, ao comandante de 1000. Olha aí, tá vendo? Então, ele vai mandar o recado para os filhos, mas ele manda também honrar. Era um princípio bíblico. Hoje nós temos famílias que querem ser abençoadas, mas os filhos não têm comunhão, não têm intimidade, não vivem unidos e, ademais, podemos observar que essa família não respeita ninguém, não valoriza o próximo. Note que Jessé vai mandar Davi, mas antes dele mandar Davi, ele mandou uma honra para o capitão. Não foi nem para o rei, porque ele sabia que o rei não estava lá. Mas ele mandou para quem? Para o capitão. Para o capitão. Então ele mandou para o capitão do exército. E ele mandou procurar saber a condição do estado de seus filhos, os mais velhos que estavam no campo de batalha. Um pai preocupado, um pai dedicado. E ele manda o filho, esse menino que vai, que o texto diz aí que ele era o menor, lá no campo estava Eliabe, estava Abinadab e estava Samar. Porque ele tinha 8 filhos. E quando ele vai lá, a Bíblia diz que quando ele chega, ali está o desafio, 40 dias, com palavras de afronta, ele de modo soberbo, arrogante, prepotente, insolente, estava desafiando o povo de Deus. Estava desafiando o povo de Deus de modo ferrenho, de modo depreciativo. Mas é aqui que entra essa segunda parte, do verso 17 até o 30, que nós não vamos ler, que é muito grande. Nós temos a segunda parte do texto, eu estou dividindo em partes. A segunda parte é um homem de visão espiritual. Quando você lê do 17 ao 30, você tem um homem de visão espiritual. Quem é esse homem de visão espiritual? Davi. Agora está aqui a diferença. Na primeira parte, do 1 a 16, falamos do guerreiro carnal, prepotente, autoconfiante, todo cheio de preparo. De ego de si. De ego de si e de preparo externo. Ele tinha tanto mau preparo pelo lado de dentro, como pelo lado de fora. E observem bem, ele tinha não uma só crença, mas ele era politeísta. Ele amaldiçoava e vai amaldiçoar Davi em nome de todos os seus deuses. Ou seja, a crença dele era uma crença politeísta. Por isso que ele vai desfazer do Deus de Israel. Ele não acreditava no Deus de Israel. Então, quando o pai manda Davi, Davi vai normalmente. Mas aquele homem, aquele menino, o texto aí diz que ele era o menor. Está bem aí no verso 14. E Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Pronto. Os 3 maiores foram para a guerra e Davi era o menor. Por isso que ele não podia ainda para a guerra. Nós já explicamos isso aqui, não já? Sobre essa questão de menor. Então, quando Davi vai, o pai envia. É muito interessante aqui que nós vemos a diferença entre a família de Jacó e a família de Jessé. Veja que todas as famílias têm conflitos entre os filhos, mas a família de Jacó era mais complicada, não era? Era mais problemática, porque partia do pai. Aqui nós vemos que o pai não amava só Davi, mas amava também os seus filhos.
amava todos os filhos. Ele diz, vai saber como estão os teus irmãos. Pronto. E aí você vê o cuidado também do pai para com Davi. E Davi amava tantos pais, e isso vai ser provado mais na frente, quando Saul começa a persegui-lo, ele manda os seus pais para a terra, para outra terra, para que ele fosse cuidado, os pais fossem cuidados. Então, aqui tem uma família unida, isso aqui é importante a gente ver isso. Davi foi criado em uma boa família, ok? Então, quando Davi vai, ele tem uma visão, o que eu disse? Espiritual. Espiritual. E onde foi que ele arrumou essa visão espiritual? Dentro de casa. Aonde ele arrumou essa visão espiritual? No seu lar. O pai promoveu essa vida de comunhão com Deus, de fé e de espiritualidade. Porque Davi, mesmo trabalhando no campo, nós vamos ver isso claramente, ele aprendeu a ter experiência com Deus. Então, o que um homem espiritual faz? Agora nós vamos ao texto. Quando ele chega lá, que ele vê um gigante de quase 3 metros de altura, não é isso? Ele vê um gigante desafiando, ele vê um gigante todo bem preparado, bem equipado. Eu te pergunto, Daniel, tu que é jovem, Davi temeu ele? Medo talvez ele tenha tido, por ver ali a situação, aquela situação de grande desvantagem. Afronta, né? Porque além do gigante, era o exército filisteu mais preparado da região, com maior tecnologia militar, o Golias ali enfrentando 40 dias, e aí ele vê o panorama do exército de Israel, todo mundo fraco ali, mal preparado, já desanimado, fugindo, já querendo fugir. Talvez ele tenha sentido medo, porém ele sabia que esse medo não poderia dominá-lo. Tinha alguém que era superior a esse medo. Ah, verdade. Porque ele era o quê? Espiritual. E quem é espiritual sabe discernir as coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, o homem espiritual discerne tudo. Vê bem aí, lê essa passagem bíblica. Ele discerne tudo, ele sabe discernir. É 1 Coríntios 2,14. Davi era espiritual e ele tinha visão espiritual. Vamos lá. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, cada israelita, mesmo tendo aliança com Deus, tendo o nome de Deus, mas quando olhava para Golias só via problema. Tamanho gigante ali. Só via tamanho, só via arma, só via experiência de guerra. Nunca viram possibilidades de vitória. Isso aqui é muito forte. Quem não tem experiência com Deus não vê possibilidade de vitória. Porque nós, 2 Coríntios 5,7, diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, quando Davi vai partir para esse gigante, quando ele chega no arraial, ele vê o tamanho do gigante, ele pode ter temido mesmo, como disse Daniel, ele vê o tamanho do gigante, ele vê o desafio do gigante, ele vê a proposta do rei, não é isso? Quem matasse se casaria com a filha do rei, seria livre dos impostos, não é isso? Isso. Só proposta boa. Mas foi isso que motivou Davi à guerra? Não. Foi isso que motivou ele a lutar contra o filisteu? Não. Não. É aqui que nós podemos analisar. Davi, quando olhou para Golias, ele não viu pelo ângulo físico. Ele não viu pelo ângulo natural. Ele viu o ângulo espiritual. Veja aí o verso 26, 36 e 37. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Isso. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O 36. Diz assim: teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aí é o 37. Pronto. 36, então, 37. nesses 3 versículos que ele leu, ele viu o desafio de Golias, ele viu a proposta de Saul, mas nada disso interessou ele. O que interessou a Davi, primeiro, a sua confiança em Deus. Segundo, ele queria honrar o nome de Deus. Ele queria honrar o Deus da aliança. É por isso que ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus? Do Deus vivo. Do Deus vivo. Então, quem tem espiritualidade não olha para o gigante só com problema. Não olha para o gigante só como empecilho. Quem tem fé... Irmãos, é muito interessante aqui, que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui.
Davi estava disposto a arriscar tudo pela fé. Porque quem é espiritual não teme a nada. Quem é espiritual, não, eu vou perder minha vida se eu for lutar. Ele pensou isso? Não. Eu vou morrer se eu for lutar. Ele pensou isso? Também não. Ele disse, eu vou arriscar tudo pelo nome do meu Deus. Para honrar a minha pátria, para honrar Deus que fez as alianças a Israel. Pronto, é assim. Quem é espiritual não está procurando só honrar a si próprio, honrar a instituição, buscar fama para si. Quem é espiritual quer honrar a Deus. E Davi vai ser esse homem. Então, por que ele era espiritual? E ele viu tudo diferente? Ele confiava nele para ter vitória? Não. Ele sabia que a vitória quem dava? Quem era? Era Deus. Os 2 episódios, na experiência que Davi contou, que teve com o urso e o leão, o que foi que ele disse? Diz que quando o leão e o urso vinham atacar o rebanho, Deus dava força para ele derrotar o leão e o urso. Então ele entendia que até as coisinhas simples do dia a dia que ele vencia, quem era que dava a vitória? Deus. Irmão, isso aqui é um homem espiritual, gente. Quem é espiritual, tudo que acontece na vida dele, ele atribui a quem? A Deus. Esse é o segredo de Davi. E observe que quando Davi chega no campo, isso é interessante, o irmão dele começa a acusar. É isso? Vê bem aí, olha. Vamos lá. Aqui é a partir 28. do 28. Lê. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui o Eliabe acusa Davi de 2 coisas: de ambição, não é isso? E também de curiosidade indigna. Ele acusa Davi. Só que aqui você vai ver, gente, isso aqui é importante demais. Acho linda a Bíblia. A cada dia a gente vai aprendendo, não é isso? As coisas de Deus, né? A gente sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia não se renova porque ela é a palavra imutável, não é isso? Mas a mensagem dela para nós se renova todos os dias. Ok? Em nós, para nós. Então, quando você olha o Eliabe, ele zangado, não é que ele tivesse inveja não, ele não tinha nada de inveja. Ele estava também manifestando um cuidado para com o irmão dele. Ora, se todo mundo que era guerreiro estava com medo, aí chega o menor e vê isso. Por que ele diz assim, eu já estou vendo a tua... Irmão, lê isso bem aí. Porque você veio até aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Isso. Sei que você... Ou seja, tu tem teu trabalho, tu não é guerreiro. Não é isso? Você é pastor. Você é pastor, vai para casa. Tu não está ainda habilitado, não tem idade para entrar no exército. Aí ele diz assim, sei que você é presunçoso. Agora preste bem atenção. Ele sabia que Davi, hoje o pessoal diz assim, é o menino errado, não era assim? Como é outra coisa? A ovelha negra. Não, é o... Que eles dizem da pessoa toda para frente, toda... Que não tem uma palavra. Tem muita energia, né? Hiperativo. Então ele diz assim, eu já sei que tu é descontroladinho. Tu é afobado. Tu gosta de uma confusão. Porque ele estudinho via dentro de casa o menino Davi, mesmo menino, mas já sendo disposto, já sendo forte, já sendo... Não é assim? Sim. Aí o que acontece? É aqui que eu quero dizer para vocês. Davi era o menor, mas mesmo diante do tamanho do gigante e das palavras de Eliabe, Davi tinha controle de si. Davi, isso aqui é lindo, gente. Davi, ele tinha controle e ele sabia como se comportar. Mas uma coisa, ele não aceitava ninguém falar mal do seu Deus e nem atacar o povo de Deus. É assim que age um homem espiritual. Ou seja, quando Eliabe fala tudo isso aqui, Davi tinha o controle de si. As palavras de Eliabe, ele diz, Senhor, eu queria até lutar, mas meu irmão não deixa, aí tu sabe, eu não posso, eu sou de menor. Ele poderia usar essa evasiva, mas ele não usou. Então, você vê aqui, Davi, um homem espiritual, um homem que confiava em Deus, um homem que estava pronto a arriscar tudo pela fé, em nome do Senhor, e um homem que tinha controle de si. Quem não tem controle de si, não pode ir para a batalha. Quem não tem decisão de si, pronto, não, Deus está comigo, eu vou entrar, não pode entrar na batalha, não pode enfrentar exércitos inimigos. Agora nós vamos para a terceira parte.